Para a nossa análise de hoje, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. Todos os dias tem dois vídeos, cada um dos vídeos tem dois temas, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão é um artigo que foi publicado recentemente pelo portal Mint Press News, que traz ótimo material jornalístico e investigativo em vários artigos interessantes. Já não é a primeira vez que eu trago artigos do Mint Press News para a gente discutir aqui no canal. E o conteúdo desse artigo que eu quero discutir com vocês, que é um artigo recente que foi publicado, é o fato de que os serviços de inteligência dos Estados Unidos estão monitorando e rastreando a origem de quem utiliza as criptomoedas. Ou seja, aquilo que as criptomoedas têm o maior valor que as criptomoedas possuem, o valor de uso que elas possuem, aquela característica mais marcante das criptomoedas, que é a privacidade e o sigilo que estão em torno do seu uso, está sendo fortemente atacado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, e eu quero fazer uma discussão sobre isso nessa análise de hoje. Logicamente que eu indico que vocês façam a leitura desse artigo, porque ali tem links que vão expandir enormemente a compreensão de vocês. Repito sempre, não recebo um centavo desse pessoal, nem conheço as pessoas que produzem esses artigos do Mint Press News, mas acho o seu conteúdo realmente relevante a ponto de indicar normalmente aqui no canal. Já fiz várias leituras e indiquei para vocês material desse pessoal que produz um trabalho um trabalho sério e com conteúdo bastante relevante. Esse artigo de hoje que eu vou discutir com vocês é mais um deles, que eu deixo fortemente a minha sugestão aqui para que vocês leiam. O segundo tema que eu trago para a nossa discussão, ele volta, porque eu já discuti dias atrás aqui o fato de que houve um atentado terrorista em um hotel no Afeganistão, que acabou atingindo o pessoal da diplomacia chinesa, e isso gerou uma certa repercussão no mundo empresarial chinês, e eu quero fazer uma discussão sobre isso. Por quê? Porque, logicamente, já discuti com vocês aqui no canal em um momento anterior essa questão, os Estados Unidos têm vínculos estreitos com grupos terroristas. Diz que combate, mas no final financia e utiliza esse discurso de combate ao terrorismo para conseguir ocupar vários países. No Oriente Médio isso foi usado extensamente, no continente africano isso está sendo utilizado extensamente, e logicamente que atentados contra diplomatas chineses, contra pessoal da diplomacia russa, não é algo aleatório. Esses atentados terroristas têm a sua função dentro da economia global. Os Estados Unidos pregam livre concorrência, o livre mercado, deixar a mão invisível atuar, mas na prática intervém o tempo inteiro de todas as maneiras possíveis. Justamente por isso eu coloquei no título aí para vocês, na capinha, essa questão do neoliberalismo terrorista dos Estados Unidos. Por quê? Porque na sua concorrência com outros países não tem nada de livre mercado. Tem todo tipo de intervenção possível, inclusive a intervenção na concorrência econômica no mundo de grupos terroristas bancados pelos Estados Unidos e por outros estados membros da OTAN. Esse é o segundo tema que eu quero discutir com vocês aqui nessa análise de hoje. Como sempre, trago as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha sabe exatamente como é que funciona. Começo discutindo o artigo do Mint Press News sobre essa questão do monitoramento das criptomoedas, e depois a gente fala a respeito desse ataque terrorista no Afeganistão e dos seus desdobramentos. Falo novamente porque já falei sobre isso aqui no canal. Então, primeiro tema que eu trago é a questão do artigo. Primeira anotação que eu trago é a seguinte: são pontos que eu extraí do artigo, pontos que eu julguei relevantes. Façam a leitura de vocês e tirem as conclusões de vocês, depois comentem o que vocês acharam, se quiserem, logicamente. Primeira anotação que eu trago é a seguinte: serviços de inteligência dos Estados Unidos estão rastreando criptomoedas, monitorando celulares e aplicativos. Ou seja, aquilo que as criptomoedas apresentam como a sua grande característica, que atribui um valor enorme às criptomoedas, que é o sigilo e a privacidade, estão sendo ameaçados pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos não admite essa coisa de sigilo e privacidade.
Ele quer um espaço transparente para ele, que eles consigam enxergar tudo, mas de preferência as coisas que eles fazem não sejam transparentes para ninguém. Se não fosse assim, o Julian Assange, que é o líder daquele portal Wikileaks, que tem como função vazar documentos de crimes cometidos por Estados, sobretudo pelo Estado norte-americano, o Julian Assange não estaria preso por trazer à tona questões que são do mais alto interesse da população estadunidense. Ou seja, transparência das questões dos outros para nós e transparência mínima no que diz respeito às atuações dos Estados Unidos em relação aos outros. Ou seja, eu quero saber de tudo, mas não quero que saibam de nada daquilo, dos podres, daquelas coisas horrorosas que eu faço. A lógica é mais ou menos por aí. O grupo, a empresa que tem feito esse monitoramento, e é bem interessante que não é o primeiro artigo sobre essa empresa que o Mint Press News traz, eu acho que eu já vi um artigo sobre essa empresa também no portal Grayzone. Eu acho que eu já vi um artigo sobre essa empresa aqui, que é uma empresa de espionagem, que é a Anomaly 6. Anomaly 6. Anomaly de anomalia, anomalia 6, tá? É Anomaly 6. E essa empresa aí, ela presta uma série de serviços, e eu já trouxe uma anotação sobre ela aqui, e a capacidade que esses caras têm de monitoramento é enorme. Logicamente que a função da internet, a internet surgiu com essa função. As pessoas fazem uma utilização da internet, muitas delas, algumas para a questão econômica, outras trabalham, outras se divertem, outras interagem, outras dão aula, outras fazem consultas. A internet cada vez mais, coisas do mundo físico estão sendo transferidas para o mundo virtual. Mas a internet é um espaço onde a gente é monitorado o tempo inteiro. E a capacidade que essa empresa tem de monitoramento é uma coisa absurda. Prestem atenção no que eu trago na próxima anotação. Essa empresa, a Anomaly 6, a empresa pode monitorar cerca de 3 bilhões, bilhões, B de bola, tá? Essa empresa pode monitorar cerca de 3 bilhões de celulares no mundo inteiro. Essa é uma capacidade maior do que a NSA possui, a NSA, a famosa NSA, daqueles escândalos que aconteceram há algum tempo atrás, e a CIA. Ou seja, a capacidade que essa empresa tem de monitoramento diz respeito ao monitoramento de uma parte considerável da população do planeta. Os caras conseguem ter um nível de informação onde a pessoa foi, o que ela fez, que é assombroso. Ou seja, quanto mais o tempo passar, quanto mais o tempo vai passando, mais é crucial que as pessoas compreendam como é que funcionam as tecnologias. Caso contrário, o nível que isso já é uma realidade, o nível de vigilância ao qual a gente está sendo exposto é enorme. Quando a gente fala que todas as relações do dito mundo real, seja lá o que isso signifique hoje em dia, estão sendo transferidas para o mundo digital, a gente fala no metaverso, isso significa o quê? Um nível muito maior de monitoramento das nossas vidas. Os caras conseguem saber todos os movimentos que nós fazemos. Quanto mais a gente se movimentar pela internet, mais rastros a gente deixa. Justamente por isso tem muitos setores das oligarquias financeiras transnacionais que não gostam muito das criptomoedas. Claro, tem setores das oligarquias financeiras que defendem isso, tem setores que não gostam. Quando a gente vê vários artigos do Fórum Econômico Mundial criticando as criptomoedas, isso significa que tem setores consistentes transnacionais que têm um problema em relação às criptomoedas. E eu tenho uma certa impressão, na verdade eu tenho certeza, de que o principal ponto aqui é a incapacidade até então de monitoramento e de vigilância em torno das criptomoedas, mas a gente percebe que cada vez mais isso vai sendo burlado. Esse artigo aí revela justamente isso, o incômodo que os sistemas de poder possuem de não conseguirem ter acesso a certas informações. O interesse é um mundo completamente... Essa questão da supertransparência, que na verdade é uma questão da ultravigilância, ela diz respeito justamente a isso. É um mundo assustador, na verdade. Tudo que a gente faz deixa um rastro. E quem detém os dados das transações que nós fazemos, as transações econômicas, os conteúdos que a gente publica, conseguem saber tudo da nossa vida. E quanto mais o tempo passa, mais tudo é digitalizado.
Todas as transações mesmo. O cara que esses dias passou um cara aqui vendendo algodão doce, o cara já está com Pix, já está com cartão de crédito ali, ou seja, hoje todas as transações, elas são digitais, todas as transações são digitais. Até as atividades aparentemente mais simples, que o cara vai ali, paga com R$1, R$2, as transações, o dinheiro que a gente estava... Antes o cara puxava um cartão de crédito para pagar um valor maior, o cartão de crédito e Pix, tudo deixa um registro, na verdade, né? Hoje, cara, é difícil alguém andar com dinheiro hoje, eu digo assim, né, no dia a dia. Transações de 1, 2, 3, 4, 5, 10 reais são feitas pela via eletrônica, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais todas as transações são pelo meio virtual. Trago mais uma anotação. As criptomoedas são uma saída para estados e movimentos políticos que são sancionados ou perseguidos pelos interesses atlanticistas. A Venezuela fez um uso, o povo da Venezuela faz uso das criptomoedas para tentar escapar dessa sistemática das sanções. Muitos grupos políticos fazem isso. Tem grupos políticos que vão fazer protestos, que às vezes eles sofrem sanções e eles são bloqueados, o banco, a pedido do Estado, congela o seu dinheiro e eles continuam atuando com carteiras, com criptomoedas, mas a tendência é de que vá ocorrer um estrangulamento cada vez maior desse meio também. O discurso que se costuma fazer para conseguir o consentimento, para que a maior parte da sociedade concorde com essa crítica em relação às criptomoedas, e outra coisa importante, eu não tenho criptomoedas, não negocio criptomoedas, não ganho um centavo com criptomoedas. Eu estou falando isso porque é uma tendência que a gente vê. Quando eu faço vídeos aqui, algumas pessoas às vezes me perguntam: Thiago, tu defende criptomoeda? Não estou fazendo uma defesa das criptomoedas. Eu estou colocando na mesa fatos que ocorrem, tá? Mas boa parte do discurso de quem critica as criptomoedas é a associação das criptomoedas ao terrorismo, a facilitação do uso das criptomoedas para a corrupção, para o crime organizado e assim por diante. Mas essa é uma utilização que é feita pelo sistema para conseguir um consentimento para que a gente entregue cada vez mais dados da nossa vida que são fundamentais. Quanto mais dados os caras detêm, mais controle, mais vigilância, mais eles sabem das nossas vidas. Isso é uma questão preocupante. Até porque, assim, quem controla esses dados? Esses dados estão, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, esses dados estão todos em bancos de dados de empresas dos Estados Unidos, ou seja, não existe uma grande segurança digital. A discussão sobre soberania digital é mínima, pelo menos aqui no nosso país é uma segurança mínima que a gente faz. É uma discussão mínima que a gente faz sobre isso, por isso a minha preocupação. Eu não sou antitecnológico. A minha preocupação é quem detém essa tecnologia e de que forma utiliza essa tecnologia para nos controlar. A gente tem blindagem contra isso, a gente tem uma discussão sobre soberania digital, essa é a grande questão. Trago mais uma anotação. O desenvolvimento de moedas digitais dos países, que é uma discussão que avança muito rapidamente, com muito pouca discussão também que é feita pública sobre isso, para as pessoas saberem do que se trata, servirá para ultravigilância. Fala-se em moedas programáveis, ou seja, a pessoa pode gastar esse dinheiro em apenas alguns lugares. Isso pode servir para excluir empresas, excluir grupos. Por exemplo, aquele grupo lá político, ele não é do interesse do regime, ele não vai poder, ele fica bloqueado e não consegue receber dinheiro. E uma coisa importante, uma moeda digital, o real digital, quando ele for implantado, o dólar digital, as moedas digitais que estão sendo implementadas, elas não são a versão digital do dinheiro físico, ou seja, o dinheiro físico está lá e eu posso ir na boca do caixa e sacá-lo. A moeda digital não é sacável, ela nunca sai do circuito. Então a gente se torna, na prática, um pouco menos dono deste dinheiro. E se esse dinheiro for programável, imaginem as implicações disso. Uma empresa ser bloqueada, uma pessoa ser bloqueada e não poder mais receber ou pagar porque ela está fora do sistema digital. Essa é a minha preocupação. Não tenho nada contra a tecnologia. Eu trabalho aqui na rede, não tenho absolutamente nada. A minha preocupação principal é quem detém essa tecnologia e de que maneira utiliza essa tecnologia. Essa é a grande preocupação. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Afeganistão e do atentado terrorista, que é um assunto que eu discuti com vocês aqui recentemente. Quero ir um pouco mais além nessa discussão, porque tem elementos interessantes aqui. Primeira anotação que eu trago é uma notícia. O atentado terrorista em um hotel no Afeganistão
contra membros da diplomacia chinesa, que aconteceu recentemente, assustou empresários chineses. Logicamente que investidores, sejam eles chineses, norte-americanos, europeus, de qualquer lugar do mundo, eles vão pensar na segurança para promover os seus investimentos. A questão da integração do Afeganistão à economia eurasiática envolve diretamente isso, a capacidade que o Talibã tem de promover estabilidade num território para receber investimentos, e essa é a questão. Esse ataque do ISIS, da célula afegã do ISIS, a esses diplomatas chineses não ocorreu à toa, é uma ferramenta de competição econômica. A gente já viu e-mails, já discuti com vocês aqui, faz um tempo, faz alguns meses que eu discuti com vocês, e-mails do período do Obama com figuras do governo Obama dizendo: a Al-Qaeda está do nosso lado. E nesse caso não foi a Al-Qaeda, nesse caso foi o ISIS, mas grupos terroristas atuando ao lado dos Estados Unidos. Eles infiltram gente em tudo que é lugar. Ou seja, grupos terroristas atuando em prol dos Estados Unidos. Então, atentados contra grupos chineses para assustar empresariado para que não invistam no Afeganistão, sendo que os Estados Unidos, as forças militares estadunidenses saíram do Afeganistão, mas o caos não saiu do Afeganistão. Essa é a questão fundamental que eu sempre discuti aqui no canal. Eles tiram os militares de lá, mas nunca vão deixar o caos sair de lá. Nunca vão permitir que o Afeganistão integre-se, muito menos com seu potencial mineral, ao lado da China, porque isso vai dar um potencial enorme para a China. Trago mais uma anotação. Em um atentado anterior que aconteceu no Afeganistão, o ISIS afegão matou duas pessoas da diplomacia russa em Cabul. Essa é a questão. Atentados contra diplomatas chineses, atentados contra diplomatas russos. Isso vai inviabilizando aos poucos a integração do Afeganistão e a estabilização do governo do Talibã como um governo soberano do país. No Afeganistão existe em jogo, estima-se que exista algo entre 1 e 3 trilhões de dólares em minerais de terras raras enterrados lá. O lítio está aí no meio. Ou seja, materiais importantes para a quarta revolução industrial se encontram no Afeganistão. Justamente por isso existe uma preocupação do governo dos Estados Unidos, dos oligarcas britânicos, estadunidenses, em não permitir uma integração eurasiática, o Afeganistão nessa integração, junto com a China, com a Rússia, com outras forças, porque isso fortalece enormemente o continente eurasiático, deixa o atlanticismo meio que haver navios nesse processo. Por isso esse interesse em afastar a Europa da órbita da Rússia. Essa integração eurasiática ela é fundamental para a consolidação de um polo forte contra as forças do Atlântico, contra uma concorrência em relação às oligarquias estadunidenses e britânicas. Trago mais uma anotação. A China teme que ataques terroristas uigures, entre aspas, que são aqueles grupos que vivem dentro da China, pesquisem uigures, se vocês não sabem que vocês vão ter acesso a essa discussão. A China teme que ataques terroristas uigures uigures entre aspas, porque seriam estimulados pelos Estados Unidos, sejam movidos a partir do Afeganistão, que faz fronteira. Tem um pedacinho, se vocês olharem no mapa, tem um pedacinho do Afeganistão que faz fronteira com a China. Por isso, a China está tentando estabilizar a situação política do Afeganistão e do Talibã, não por qualquer paixão ao governo do Talibã, mas porque o Talibã foi a força orgânica capaz de subir ao poder. Estabilizar ali também garante uma blindagem em relação ao desenvolvimento da economia chinesa e da ordem social chinesa. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar por boleto ou cartão de crédito através do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Pode ajudar o canal através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, eu te digo, é um e-mail, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, ou pode ajudar o canal tornando-se membro. O botão Seja Membro está embaixo do vídeo e pode ajudar aqui pelo YouTube. Agradeço a todos que apoiam, sem vocês não haveria esse trabalho, e pode apoiar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.